Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Entre Linhas e no episódio de hoje nós falaremos sobre um tema extremamente pertinente que é sobre a maternidade real. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão maravilhoso, nós temos aqui a presença da Natália, que é psicóloga, e também da Marília Sofiati, que é nossa apoiadora, patrocinadora da Trucktronic. Meninas, sejam muito bem-vindas! Hoje a gente vai falar então sobre maternidade e nós três somos mães, né? Então acho que vai ser muito bacana a gente trazer realmente para as mães que nos acompanham, para aquelas mulheres que estão esperando seus bebês, aquelas que sonham em ser mães um dia, sobre o que envolve a questão da maternidade. E aí, pensando um pouco sobre esse tema, eu gostaria de perguntar, Marília, primeiramente para ti, como que foi quando você, assim, descobriu, vou ser mãe, e agora? As expectativas, as ansiedades, como é que foi para ti? Então, boa tarde, Di, boa tarde a todos que acompanham também o canal Ideal. É um prazer estar aqui com vocês, com duas psicólogas, enfim. E a maternidade também é um assunto muito especial para mim, justamente porque eu lidei, assim, de uma forma muito boa com a minha maternidade. Claro, o primeiro filho a gente cria toda aquela expectativa, não é aquela maternidade real. No primeiro filho a gente sempre cria uma ideologia, né? Uma maternidade ideal, que realmente quando a gente coloca na prática a gente acaba percebendo que o que vale mesmo é a maternidade real, né? E uma frase, inclusive, que fala muito sobre isso, tem um livro, inclusive, que ele fala assim, eu era uma mãe perfeita até me tornar mãe. Então, isso é interessante porque a gente sempre acha que sabe, que talvez, né, até estuda, busca algum conhecimento, mas realmente o real é quando tu tá ali praticando, quando acontece, quando você passa a viver aquilo e presenciar realmente a maternidade. O dia a dia, né? Porque a gente sempre fala... algumas mães dão conselho desse, outras aquele, né? E são conselhos diversos, de pessoas diversas, porque são culturas diferentes e formas de criar diferente. Mas eu acho que o jeito mais certo é o jeito que a gente entende que é o melhor para o nosso filho, muitas vezes, né? Porque a forma como eu educo, eu crio meu filho, não vai ser a mesma que o outro educa, enfim. E aí, quando a gente encontra... nas outras pessoas, inspiração, nos livros, inspiração, né? As pessoas que estão por perto, que a gente olha e admira e a gente busca inspirações, a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Mas no final das contas, eu acho que aquilo que a gente entende, né? Que é o melhor a ser feito, de repente tem que ser a forma com menos cobrança, né? E aí, Nath, a Natália, que também é psicóloga e que atua muito com criança e como ela atua bastante com criança, ela também atende mães, né, Natália? Como que você vê a pressão que muitas vezes as mães se colocam em decorrência da maternidade? Ou se você não nota? Cindy, eu percebo na prática, no dia a dia, atendendo crianças, as mães, os pais, né? Eu sempre trabalho muito com a família, junto com a criança. Eu vejo o quanto que essa maternidade está vindo carregada de culpa, com peso muito grande. As mães estão muito preocupadas, se estão acertando, se estão errando, muito julgamento, né? Isso que a gente fala da opinião de um aqui, outra opinião lá, né? Então eu vejo que essa maternidade, ela está vindo com um peso maior. E é por isso eu acho tão importante a gente falar o quanto que é relevante esse assunto. A gente está falando da maternidade real, porque é bem comum na prática clínica a gente observar assim, que às vezes a mãe está ali em sofrimento, sozinha, pensando, tá, mas a maternidade era para ser maravilhosa e eu estou me sentindo exausta, eu estou cansada, e será que está certo eu me sentir dessa maneira? Será que eu não estou sendo uma boa mãe por sentir esse cansaço? Né? Então eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto, para a gente começar a desmistificar isso, porque sim, a maternidade, eu especialmente, sempre foi um sonho da minha vida, né, ser mãe. Então eu sou muito realizada na maternidade, mas eu vejo que não é só aquele conto de fadas, tem muito por trás disso. E é por isso que é importante o acolhimento, né?
E eu acredito que, primeiramente, o acolhimento da gente pra gente mesma, né? De entender que tem dias que a gente realmente não vai estar 100% bem e que a gente não vai acertar sempre. Eu vejo... Eu nunca vou me esquecer, no meu chá de bebê, uma amiga em comum, né? A Charley, ela fez uma fala no meu chá de bebê e ela trouxe assim... hoje você tá aqui, o teu bebê tá ainda dentro da sua barriga, mas ele vai nascer e você vai sentir cansaço e ele vai chorar e ele não vai dormir à noite e você vai acordar exausta. E ela trouxe várias coisas assim reais, né? Ela não romantizou aquilo tudo, ela trouxe coisas muito reais. E eu fiquei escutando e eu pensei, foi o melhor conselho que eu poderia ter recebido. Para que aquela expectativa toda do mundo perfeito de ser mãe, ela não ficasse lá em cima. Eu entendi que não é verdade. Então, calma. Não cria uma expectativa enorme sobre sono, sobre não chorar, sobre chorar, porque vai ter cólica, né? E foi muito importante para mim. E é por isso que hoje, quando eu te escuto falar sobre a pressão que as mães sofrem, a gente sofreu essa pressão. E a gente sofre ainda essa pressão, né? Como mães. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que não tô? E aí aqui, gostaria de pedir para vocês também a opinião de vocês sobre a questão da jornada, né? Jornada da mãe que é só mãe, que ela consegue ser mãe integral, a mãe que é mãe trabalhadora, a mãe que tem meia jornada de trabalho e de maternidade, e que na verdade não existe meia jornada de maternidade, né? Mas para tornar mais um pouquinho mais detalhado, porque a mãe integral é a minoria das mulheres que têm essa oportunidade, eu diria, né? A maioria das mães, elas precisam trabalhar, e aí vem a culpa, eu acho, né? Como é que vocês veem isso, assim? Não sei se posso falar. Pode. Que na verdade, assim, eu tenho 2 filhos, né? O Arthur de 8 anos e o Benício de 2, e eu posso até, no caso, não comparar, porque cada uma é de uma forma diferente e especial. Mas, em relação a isso que você falou sobre jornada, sobre trabalho, sobre estar em tempo integral, eu tenho justamente essa experiência. Com o Arthur, nosso primeiro filho, eu estava trabalhando, tive ali a licença maternidade estendida, tive férias e tal, mas assim que eu retornei ao trabalho, a gente teve que, né, eu tive que me afastar então dele, né, escola, enfim, e foi esse tempo que a gente viveu nessa época. Com o Benício, agora o nosso segundo filho, com 2 anos, eu tive então, que a gente falou, a oportunidade, então, de estar deixando o meu trabalho... Enfim, deixando meu trabalho, que inclusive era concurso público e tal, não é uma decisão fácil, né, de se tomar, mas na época e aquilo que eu senti de fazer foi justamente isso. Eu precisava me dedicar naquele tempo a eles. Então, eu larguei o meu trabalho, né, tive essa oportunidade de poder fazer isso e me dediquei a eles. Vi muita diferença na questão do tempo que eu pude passar de maior qualidade com eles, mas ao mesmo tempo foi a oportunidade que eu tive. Não tive no primeiro, tive no segundo. E claro, aproveitei com os 2, porque estava com os 2 em casa. Então, eu vejo que cada uma tem a sua circunstância, né? Cada mãe tem a sua circunstância. E aprender a lidar com cada circunstância, porque tem mãe que, apesar de ter seu trabalho, assim, né? Trabalho fora, tem a sua rede de apoio, tem uma avó, um vô, e tem gente que não tem nem isso. Então, é muito de você lidar com a sua própria circunstância, que cada uma tem uma diferente, alguém vai poder ficar, outro não vai poder ficar, e tá lidando com isso, né? Cada uma da sua maneira. E no meu caso, agora que também, quando o Benício completou 2 anos, eu retornei, né, ao mercado de trabalho, né? Trabalho, né, com meu marido na empresa, né, Tructronic, e aí e agora então essa é a circunstância. Então cada passo tem uma circunstância e cada uma tem que equilibrar essa circunstância que está vivendo, né? Isso que você tocou num ponto ali, eu acho bem importante, Marília, né? Sobre rede de apoio, o quanto é importante.
a gente ter rede de apoio, a gente ter familiar que ajude a cuidar, funciona de uma maneira muito diferente do contexto da família. A gente vê que fica dividido um pouco essa carga, né? Porque é uma carga. A gente tem que pensar que o filho, conforme vai crescendo, vai mudando um pouco o foco, mas nós estamos sempre preocupadas com alguma coisa. Enquanto é pequeno, é todo o cuidado que você precisa cuidar, aquela exaustão ali de noites mal dormidas, né? Depois ficou um pouquinho maior, a gente tem a questão de escolar, toda a questão da aprendizagem. Então, sempre vai mudando as fases, né? Como você falou, vai mudando as circunstâncias, vão mudando as fases, as preocupações só vão mudando um pouquinho, né? Mas o quanto é importante a gente ter uma rede de apoio, a gente ter um parceiro, um familiar que esteja nos auxiliando, né? Nessa decisão. Porque é uma decisão que eu vejo assim bem complexa na questão, vamos pensar, profissional e maternidade, né? Porque eu escuto várias falas de mães assim, mas eu só estou cuidando do meu filho. Eu digo, mas tu está fazendo o maior, né? O maior trabalho, mais importante, que é cuidar, que é educar, estar presente. Então, isso é o mais importante, né? Mas cada família vive uma situação. Circunstâncias é único, né? Então, a gente conseguir ajustar o que vai ser melhor naquele momento, né? Tem uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, ele fala que os filhos, eles não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Para mim, isso mexe muito comigo e então foca na que é mais importante. As demais coisas, eu acredito que são secundárias. Mas cada um tem que lidar com essas demais coisas. Elas existem, elas são reais na vida de cada um, de cada família. Enfim, como eu falei, cada um tem a sua circunstância. Né? E é por isso que eu acho que é tão importante as mães elas terem o entendimento de que existem oportunidades, existem circunstâncias que eu posso analisar, eu posso tomar essa decisão, sim, eu posso. Mas a grande parte das mães não podem tomar essa decisão. A grande parte das mães não tem essa oportunidade. Então, pensando no trabalho importante, né, que C.S. Lewis cita, que são os nossos filhos, e sim, acho que a nossa maior tarefa são eles. Mas a gente pensa aqui, então, em tempo de qualidade, imagino eu, né? Porque eu também tive sempre uma jornada de trabalho, sempre tive uma jornada integral de trabalho, quando eu estava no banco, conciliando banco, consultório e o B. Mas quando eu estava, o meu tempo com o B sempre foi meu tempo com o B, né? Então, eu sempre falo assim, até para as mães que nos ouvem e que não podem ter a oportunidade de ter mais tempo em quantidade de horas com os filhos, o tempo com o filho que as mães têm, que a gente tem que ser um tempo importante. Então, a gente pode promover esse tempo. Eu sempre digo que, às vezes, o horário do banho, ele pode gerar sentimento, né? No sentido da forma como a gente conduz isso. O antes de dormir é muito precioso, né? Porque você tem um tempo de ler um livro com o teu filho, você tem um tempo de fazer oração, você tem um tempo de conversar, você tem o tempo de, quando ele está... Tem uma prática que eu faço com o Bernardo, né? Quando ele tá quase pegando no sono, sempre fiz com ele, agora que ele tá maiorzinho, ele já vai e deita, a gente tem toda a nossa rotina, mas aí ele já dorme sozinho. Mas antes, quando eu ficava com ele até ele dormir, quando ele tava quase pegando no sono, eu falava as palavrinhas no ouvidinho dele. Você é um vencedor, você veio para ser um campeão, você é inteligente, você é corajoso. Então, às vezes, são coisas que a gente pode fazer por eles e que não demanda tanto tempo assim. Então, o sentido, eu acho que, pensando, né, em oportunidades, eu também tive agora, esse ano, a oportunidade de poder sair do banco e ter uma jornada mais tranquila de trabalho. Hoje de manhã eu estava fazendo almoço, que na segunda de manhã eu não tenho paciente e eu não saio, então eu fico só em casa. Eu estava fazendo almoço, aí a Júlia e o Bernardo, eu tenho 2 enteados, né, a Júlia e o Matias, aí a Júlia e o Bernardo pegaram todos os travesseiros da casa e botaram na sala para fazer uma casinha. Aí eu estava ajudando o Matias a fazer o tema, que ele tinha tema,
E aí eu fiquei olhando assim e realmente é muito precioso isso, né? De tu olhar, mas quem tá olhando de fora, né? Tudo muito bonito, faz o almoço, os dois lá brincando aqui, né? Mas as guerras que acontecem, ninguém narra, ninguém fala, mas elas acontecem. Então são nessas horas que eu acho que é importante a gente parar. Não, calma, isso acontece em todas as famílias. Calma, não é que você não tá sendo uma mãe boa, é porque é normal acontecer o estresse, é normal acontecer isso tudo, né? E não necessariamente seja a culpa sempre das mães, eu acho, né? E, Nath, pensando agora nessa citação que eu fiz de enteados, né? Eu imagino que eu tenho no consultório também crianças que são filhos de pais separados, tenho crianças que são filhos de mãe solo, e você também deve ter. Como que você percebe, assim, essa relação, né? Porque é muito importante a relação madrasta e padrasto com amor, com afeto, porque você está acolhendo uma história, porque eles têm uma história de vida antes de você, né? Eu sempre olho assim, meus enteados têm uma história de vida antes de mim e que eu preciso respeitar a história de vida deles. Então, como é que tu vê isso no consultório, nas famílias, essa questão de acolhimento de filhos que não são seus de sangue? No que eu tenho acompanhado em prática, o que eu vejo assim, quando nós temos um acolhimento, um entendimento, quando as famílias conseguem conversar, organizar a rotina também, sabe? Fazer as duas casas caminhar não iguais, porque são diferentes, né? Mas num caminhar com relação aos filhos mais alinhado, funciona super bem. Mas na prática, na maioria das vezes, não é isso que acontece. O que a gente vê na grande maioria não funciona dessa maneira. Existe disputa de poder, existe disputa de carinho ali. Isso eu falo dos adultos, tá? Com relação às crianças. E as crianças ficam perdidas ali no meio. Tem muito isso. Reconstrução da família, que passa por às vezes alguns tropeços. Então eu vejo que é o ideal, é muito importante que tenha esse entendimento, esse respeito, esse carinho, né? Mas na grande maioria a gente sabe que não é o que acontece. Infelizmente não é o que acontece. E até, né, Marília, você também lida com famílias, né, na igreja onde, né, vocês frequentam e tal. Eu acho que quando a gente para pensar sobre respeitar uma história, por menorzinha que seja essa história, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, a gente pensa em amor. E quando a gente pensa em família, a gente precisa considerar isso. Então, às vezes, essa disputa, né, dos adultos que acaba adoecendo as crianças, ela é pior do que a própria separação. Né? Porque houve a separação, ok, mas e o pós? A gente tem criança. Então a gente precisa conduzir pensando no bem-estar da criança. Né? Então, quando a gente pensa no bem-estar da criança, as disputas dos adultos, elas não podem acontecer. O respeito precisa acontecer. O problema é quando as crianças não sofrem esse meio campo ali, estão no meio do tiroteio ali, e nós adultos somos, de certa forma, egoístas, porque a gente vai pensar no eu, e não pensa que você tem uma responsabilidade enorme de conduzir essa criança. Porque a Bíblia, né, aproveitando que nós citamos aqui, o que norteia a minha maternidade, que eu creio, assim, a Bíblia fala que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles são um presente que Ele nos dá. Então, isso norteia a minha maternidade no sentido que os meus filhos, eles são um presente de Deus. Então, isso é muito forte para mim. Isso. Meninas, muito obrigada. Eu acho que eu passaria a tarde inteira aqui conversando com vocês, ainda mais sobre um assunto tão bom de falar. E você que nos acompanha, muito obrigada pelo teu tempo. E para as mães, seja de coração, seja de sangue, ou aquelas que desejam ser mães, vale a pena. E a gente deseja aí tudo de melhor para vocês. Lembram, vocês são mães em construção, então não se cobrem tanto. Obrigada.